Olá, obrigado pela sua companhia mais uma vez em mais uma entrevista aqui na nossa TV Com. Esse é o programa Videocast TV Com. A apresentação é nossa, Luiz Otávio, agradecendo a sua audiência e você podendo seguir em nossas redes sociais, Instagram, @TV Com Mídias, Facebook TV Com Mídias e YouTube TV Com Mídias. A nossa equipe técnica também a postos: Lucas Ramos, diretor de edição, Giovanni Souza, diretor comercial, Daiane Medeiro, direção artística e o diretor responsável é o jovem idealista Fernando Pasquarelli, proporcionando várias entrevistas com várias personalidades, buscando que você tenha mais conhecimento sobre as pessoas que são responsáveis pelo nosso destino. Hoje, mais um vereador aqui da Câmara Municipal de Assis, é o vereador Gerson Alves de Souza, a quem temos o prazer de agradecer e cumprimentá-lo, agradecendo a presença. Vereador. Luiz Otávio, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a TV Com por essa oportunidade de estar aqui hoje, juntamente com você, nesse momento que a gente pode estar relatando um pouquinho da nossa história, da nossa vida política e tal, e estou à disposição ao seu programa para batermos um papo aqui bem tranquilo, né, e bem tranquilo, atraente à população. Muito bem. Gerson Alves de Souza, onde é que o senhor nasceu? Eu sou nascido e criado em Assis. Em Assis? Isso, Assis. Na Vila Dileta, ali na rua Ana Barbosa. Isso. Tá bom. Como é que o senhor entrou para a Polícia Rodoviária? Eu entrei para a Polícia Militar, antes de mais nada, né? Porque a Polícia Militar é a corporação que ela engloba as unidades especializadas. O policiamento é uma dessas organizações, né? Instituições que se agrega à Polícia Militar, como uma unidade especializada. Mas antes de falar um pouquinho da Polícia Rodoviária, né? Por que eu entrei na Polícia Militar? Eu acho salutar eu informar que quando eu era jovenzinho, criança, eu tinha muita vontade de ser padre, dentista ou policial rodoviário. Padre, com o decorrer do tempo, apesar de desde cedo participar da igreja por causa da minha mãe, que era muito devota, né? Até hoje eu participo da igreja, lá do Santuário Nossa Senhora das Graças, da Pastoral Familiar, da equipe de liturgia e canto, né? Mas durante esse caminho, né, de grupo de jovens e tal, eu descobri que o celibato não era a minha vocação. E dentista, né? Eu sou de família humilde, né? Família trabalhadora, meu pai funcionário da Sabesp, já falecido, né? Minha mãe com 90 anos de idade lá, uma senhorinha maravilhosa que sempre me ensinou aquilo que eu sou hoje, devo muito aos meus pais, aos meus irmãos e à minha família. Então, decidi ser policial rodoviário. Adepto, assistia muito Chips, né? O Patrulheiro, Poncherello, né? Então, sempre me causava um certo agrado o trabalho do policiamento rodoviário, o guardião, né? Desde a época do vigilante rodoviário, Carlos Miranda, né? Então isso foi despertando em mim um interesse. E no dia 13 de setembro de 1993, antes prestei um concurso, né? Comecei a escola de formação de soldados lá na cidade de Sorocaba, né? Nós passamos por um período que é o básico, né? Que é a formação do policial militar em si, e depois eu passei para o estágio de especialização no policiamento rodoviário lá no nosso gabinete de instrução, lá na Ponte dos Remédios, na Marginal Tietê, em São Paulo. Então foi uma realização de um sonho. Eu acho que diante dessas três escolhas que eu tinha, padre e dentista, acho que Deus encaminhou a minha vocação no policiamento rodoviário. E o senhor entrou direto para a Polícia Rodoviária? Direto para a Polícia Rodoviária. Depois que eu terminei o curso, a especialização, vim para a área da terceira companhia, que é Assis, Marília e Ourinhos, né? E fui trabalhar em Ourinhos. Trabalhei um tempo em Ourinhos e depois fui transferido aqui para a cidade de Assis, onde tive o prazer de trabalhar por 24 anos. Depois, no ano de 2017, fui prestar o concurso de sargentos, né?
fui prestar o concurso, não, fui chamado para fazer o curso por antiguidade, né, que a gente fala assim, o tempo que você tem na polícia de graduação era cabo, né? Então fui fazer o curso de formação de sargentos lá em São Paulo. Lá terminei o curso, fui trabalhar, não consegui mais voltar para o policiamento rodoviário porque as vagas eram poucas, né, e tinham bastante policiais, alunos, sargentos que tinham interesse e às vezes por nota, né, eu não consegui a minha classificação. Então fui trabalhar na região centro de São Paulo, lá na Liberdade, né, trabalhei no coração do policiamento central de São Paulo, na seção de operacional. Fiquei lá por 8 meses, depois a convite do então Coronel Franco, fui trabalhar no Comando de Policiamento do Interior 8, com sede em Presidente Prudente, que é o comando do nosso batalhão aqui. Quando isso em São Paulo? Que ano? Em 2018. 2018? Recente ainda, né? 2018. Aí eu trabalhei. Isso, recente. Como é ser policial em São Paulo? Olha, eu falo para o senhor Luiz Otávio, que eu tinha uma... o rodoviário, quando ele já entra, né, ele não tem essa noção de polícia, né, de ser policial, aquele policial da cidade, né, aquele herói, aquele cara que está sempre combatendo diretamente o crime, né, que está ali preservando vidas, cuidando da nossa segurança, né. Então, o policiamento rodoviário é uma coisa totalmente diferente. É um policiamento de rodovias, até muita gente tem o jargão de falar que policial rodoviário é mais educado que o policial da... Não é nada disso. Mas já ouvi isso. Isso, existe muito isso. O policial é sensível, o policial ele tem as diversas formas de se interagir. É que muitas vezes o policiamento rodoviário, ele não trata muitas vezes as pessoas na forma criminal, mas na forma de infração administrativa. Então o policial rodoviário hoje mudou muito, né? Mas na minha época nós não tratávamos muito assim essa situação do crime. Era mais a parte de trânsito, né? De atender o acidente. Então inclusive nós tínhamos um código de postura lá dentro, que nós tínhamos que cumprimentar com continência a pessoa que nós abordávamos. Então nós tínhamos uma coisa diferente. Agora na cidade, principalmente em São Paulo, era muito difícil o senhor tratar todo mundo, porque ninguém tem estrela na testa, né? Então, muitas vezes, o senhor tem que tratar com uma postura única, é claro, sem ser ofensiva. Agora, hoje está difícil, né? O policial rodoviário, né? Nossa! Essa questão de tráfico de drogas e tudo mais, difícil, né? Migrou-se muito, né? Então, porque hoje, o crime para chegar na cidade, ele passa pela rodovia. Né? Sempre passou, mas de uma forma mais singela, né? Hoje é uma forma muito mais forte, mais atribuída, né? Então hoje o policiamento rodoviário ele faz através do TOR, do comando de operações, né? da polícia rodoviária, que trabalha justamente no combate a esse tipo de ilícito, né? Mas então o policiamento rodoviário, essa migração do policiamento rodoviário para o policiamento urbano, que a gente fala, o policiamento territorial, foi um pouco que complicada, né? Porque nós considerávamos, até, desculpa a brincadeira, aqueles que nos assistem, a gente considerava-se um guarda, né? Não um policial, apesar de saber que nós tínhamos formações ideológicas de policial militar, né? Mas a gente não tinha esse traquejo de lidar intimamente com a criminalidade, então passava muita coisa pela minha cabeça. Então, mas a minha primeira contato com o policiamento urbano, isso aqui é bom até salientar, o senhor vai ficar até meio espantado. Em Assis, quando se instituiu a atividade delegada é uma forma de policiamento hoje na cidade, em que emprega o policial de folga, né? No reforço do policiamento. Para ganhar um pouquinho mais também, né? Isso, ele remunera. Um pouco mais também. Porque nós policiais militares precisamos disso, né? O policial militar clama hoje por melhores condições, né? Policial militar, policial em geral. E eu lembro que eu me inscrevi nessa atividade delegada. Até a farda é diferente, né? E tal. Nós sempre usamos bota, policiamento rodoviário. Eu me inscrevi nessa atividade delegada. E diga-se de passagem, onde eu fui escalado, a primeira escala? Vila Prudenciana. Meu Deus do céu, eu não sabia que aí foi...
é uma situação que diferente, né? E tinha um parâmetro, né? Não, nada contra a Vila Prudenciana, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas são coisas que a gente ouvia, né? Exato. Né? Então tinha muito isso e não é nada disso. Lá é uma comunidade muito atraente, né? Que eu aprendi muito nas atividades delegadas. É uma verdadeira cidade lá, né? São fatos que se agregam, né? Conversas paralelas que se agregam e não tem nada disso. É uma vila maravilhosa em que todo mundo se congrega, todo mundo se alegra. Trabalhei muito tempo na Praça da Prudenciana, né, na atividade delegada e descobri um outro mundo. Não é nada daquilo que as pessoas vendiam, uma ideia totalmente diferente. Há quem diga, por exemplo, que a Avenida Davi Passarinho tem mais movimento que a Rui Barbosa ou tanto quanto a Rui Barbosa. Sem dúvida, isso é uma coisa assim. O senhor vê lá, parece que a impressão que nós temos hoje, qualquer um que possa ir naquele complexo que agrega ali depois da Avenida Armando Salles, parece que existe uma outra cidade em Assis, né? É uma outra cidade, às vezes um comércio forte, né? Uma grande população, igrejas, farmácias, então tem de tudo. Então é uma cidade complexo hoje, que a gente fala de complexo prudenciano, é uma cidade dentro da cidade. Entendo. Né? E como todo lugar, é um lugar que você vai ser muito bem recebido lá também, isso é mística, não existe isso. Estamos entrevistando aqui na TV Com de Assis o vereador Gerson Alves de Souza. Como é que o senhor entrou para a política? Então, eu sempre fui uma pessoa meio que pública, né? Dentro da igreja, participo de companhia de reis lá de Platina, onde faço uma interação muito grande com o grupo, tenho um grupo de amigos muito forte e eu sempre gostei de política, né? Porque eu falo assim que se você não gosta de política, às vezes quem goste e às vezes pode usar ela de maneira errada, né? Então eu sempre gostei. Eu acho que tudo é política na vida da gente, né? Se existe um posto de saúde numa vila é porque através da política ele se instalou lá. Então nós temos que ver a política como uma forma diferenciada. Política é essencial. A política é uma ciência. A política é uma ciência. Às vezes quem se deturpa a política são, infelizmente, os maus políticos que se agregam nesse meio que faz o nosso desenvolvimento. Mas quando eu era policial rodoviário, muito tempo lá atrás, o vereador Canton, o ex-vereador Canton, sempre me questionou: por que você não entra para a política? Vai ser vereador. A hora que eu encerrar meu mandato, eu vou te apoiar, nós vamos... Eu falei, não, Canton, não dá e tal. Eu estou começando a minha carreira na polícia, tá, com 5, 6 anos de carreira na polícia, não posso mexer com isso, porque hoje o policial militar, se ele está na ativa e ele se elege, ele tem que se aposentar. Isso, ele tem que se aposentar. O que é mais complicado ainda, ele aposenta proporcionalmente. Por exemplo, se eu tenho 10 anos de polícia, eu aposento com 10 dias de salário. Né? Então depois ficava uma situação complicada. Eu vou largar minha carreira. Mas o aposentado pode ser candidato tranquilo? Pode. Depois o aposentado. O aposentado. Aí ele já está aposentado, ele já quitou com o seu dever com a polícia militar, então aí ele pode. E foi o que aconteceu comigo. Como eu não poderia, eu falei, vou aguardar o dia que eu... Se lá... Quando é que o senhor aposentou? Eu aposentei em 2020. 2020? Junho de 2020. Então essa é a primeira legislatura sua? Primeira legislatura minha. Primeira? Aí eu me aposentei em junho de 2020, logo após me filiei ao partido. Que partido? Qual a sua filiação? Eu me filiei ao PTB. PTB? Isso, PTB. Isso, PTB. PTB já foi até hoje né? Um partido de respeito, né? Sim. O problema às vezes são que o partido PTB é um dos mais antigos do Brasil. Um partido de história. Um partido que não começou num acaso, foi um partido muito bem estruturado. O problema é que com a evolução, com o passar do tempo, vai se agregando algumas peças, né? Uns saem, outros entram, e nem sempre isso é bom. Né? Isso é como uma empresa, né? Nem sempre hoje tem N partidos, né? N partidos. Eu não entendo isso como uma coisa muito boa, mas
faz parte, né? A legislação permite. E assim, o povo costuma dizer que é mais um negócio assim de negociação. Sim, sim. Até aí tem a política, né? A política ela passa por uma negociação, tem a política. Né? Tem as negociações sérias, né? E tem aquelas negociações que não são tão prazerosas, podemos assim dizer, né? Qual a sua votação para vereador? Eu tive 473 votos. 472, né? Porque eu votei em mim, né? 473. Então, primeira vez que eu fui. Primeira vez. É uma bela votação, né? Ah, sim. Ninguém entra num jogo para perder. Né? O importante é competir, isso eu vejo com certa ressalva, né? Ninguém entra no campo, mas você vai jogar uma pelada lá de futebol, uma partida de bets que seja, pro esporte, não, né? Mas se o senhor tem uma chance, o senhor tem uma convicção, olha, tem uma chance, o senhor almeja sempre a vitória, sempre atingir o objetivo. E eu, humildemente, sabia que as minhas chances eram pequenas, mas haviam chances. Então eu tinha essa esperança, mas achava muito difícil porque pelos nomes que tinha no meu partido, que eram pessoas também muito fortes, né? Então, mas a esperança nunca faltou. Gastei muita sola de sapato, foi uma campanha muito difícil, porque eu tinha muitos amigos que também eram candidatos, né? Quanto mais o senhor aumenta o seu laço de amizades, mais pessoas abrange, né? Então, mas isso aí não serviu para a sua votação? Serviu também. Né? Serve, né? Então, se eu falar assim, você tem um reduto eleitoral, é difícil mensurar isso. É difícil mensurar isso. Porque, para você ter uma ideia, eu tive votos na Prudenciana, na Vila Progresso e tal. Eu fiz campanha nesses lugares? Não vou mentir para o senhor, não fiz. É claro, tinha aquelas visitas pontuais. Eu tenho um amigo que mora no Jardim Paraná, outro que mora na Vila Progresso, outro que mora no Parque Universitário. Aí você saía e ia lá, mas falar que eu saí pelo bairro distribuindo o meu material, não fiz isso. Não fez. Eu fiz mas hoje, como é que o senhor se relaciona com a comunidade? Hoje eu tenho um carinho muito grande. Hoje eu não sou mais o vereador de 472 votos, né? Hoje eu sou um vereador da cidade. Hoje eu tenho um respeito muito grande e sei da minha responsabilidade quanto a isso, né? A minha visão mais não é uma visão micro, ela é uma visão estendida, né? Hoje eu sou um representante do povo, eu não represento mais os meus 472 eleitores. Correto. Né? Agora, como é o seu relacionamento lá na Câmara Municipal? Tem bloco? Como é que é? Sim, hoje eu sou primeiro secretário da mesa diretora, eu faço parte a mesa diretora hoje é composta pelo presidente delegado Ramon. Ramon, já esteve aqui. E já esteve aqui, né? Já esteve aqui. O vice-presidente é o vereador Jonas, o primeiro secretário sou eu e o segundo secretário é o Fábio Alex Nunes, Fabinho Alerta Verbal. Eu sou o primeiro secretário, no segundo mandato de mesa, né, vamos dizer assim, que o ano passado também fui primeiro secretário do então vereador Vinícius Simbi, mas eu tenho uma relação muito boa. É claro que existe divergências políticas, isso existe, não existe, até um certo ponto as ideias elas caminhavam, né, num curso único. Depois acaba havendo, isso é normal no processo democrático, né? Eu não preciso concordar com tudo que o senhor acha que é certo, né? Porque o que é certo e o que é errado é muito complexo, né? Nem tudo aquilo que é certo para o senhor pode ser certo para mim. Então hoje existe sim não vou falar uma divisão na Câmara Municipal, mas existe sim uma ala que professa isso, outra que professa aquilo. Da outra. Não é? E como é que o senhor analisa a atual administração municipal? Olha, eu acho que toda administração ela tem os seus problemas, né? Tem as suas virtudes, tem os seus acertos, mas também tem os seus problemas, né? Percalços, né? Mas de uma forma geral, eu acredito que tem sido a gestão passada do atual prefeito, acredito que
foi muito boa, né? Tanto é que ele foi reeleito com tranquilidade, né? Com uma certa tranquilidade, né? Coisa que eu não achava que seria tão elástica assim como foi, mas isso, e a eleição ela reflete aquilo que o povo acha de uma administração, né? Então, mas eu acho que esse ano falta alguns ajustes, né? O prefeito às vezes insiste numa certas colocações que a Câmara às vezes atrapalha ou está atrapalhando o mandato dele, está travando pauta. Não existe isso, não existe isso. Eu vejo o seguinte, eu vejo com muita tranquilidade isso. Eu faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças pelo 2º ano. E lá, tudo que é relativo ao orçamento, tudo que diz relativo ao financeiro da administração pública passa pela minha comissão. E lá nós temos um acerto nosso, eu, o vereador Jonas e o vereador Fernando Sirker. Esses 3 compõem a Comissão de Orçamentos e Finanças e Contabilidade. Então nós temos por parâmetro lá, e isso é uma decisão que nós tomamos juntos, de realmente questionar e fazer valer a nossa função como agente público, que é a função do vereador, justamente o pilar que sustenta o serviço do vereador é justamente fiscalizar os atos da administração pública. Exatamente, esse é o papel principal do vereador. E eu acho que isso nós fazemos com maestria. É claro que isso às vezes não atrapalha, mas às vezes segura um pouquinho o andamento de um projeto na Câmara, segura. Mas por quê? Porque às vezes é um projeto, não vou dizer mal elaborado para não ser maldoso, né? Mas é um projeto que muitas vezes vem para a gente faltando algumas informações. Claro. Porque, senhor Luiz Otávio, eu tenho convicção comigo que eu sou vereador, eu tenho que ter resposta para tudo? Não, mas para quase tudo eu tenho. Né? Se o prefeito manda um projeto para a Câmara hoje para aquisição, como aconteceu, com a aquisição de computadores na área da educação, né? Eu tenho que saber aonde vão ser empregados esses computadores, quanto eles vão ser pagos, para que escolas vão, para que fins que ele vai se destinar. Porque pode acontecer de o senhor um dia me parar na rua e falar: Gerson, eu vi um projeto lá que foi aprovado para a Câmara pela compra de tantos computadores lá, e vai para onde esse som? Olha, não sei. Eu não posso ser o vereador do não sei. Né? Eu tenho que dar essa resposta à população. E a população, porque muitas vezes a população ela não vive o dia da administração pública. Não dá para acompanhar tudo. Tem pessoas que acompanham a sessão da Câmara, tem pessoas que são inteiradas, mas tem outras pessoas que confiam em quem? Exato. Porque no vereador. Por isso nós temos esse objetivo aqui nas nossas entrevistas, né? Sim. Levar o conhecimento ao público, né? Sim. Para saber a atuação de cada um. Sim. Não é? Isso. Tá. Deixa eu ter uma ideia. Voltando a essa questão de travar pauta, não existe isso. A Câmara não trava a serviço de ninguém, porque uma administração boa vai ser bom para mim, para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos, para a sociedade geral. E o interesse comum nosso é esse. Tá aí. O senhor tem curso superior? Não tenho. Mas na polícia tem, né? Ah, sim, na polícia eu tenho o curso de formação de sargentos, né? Tenho alguns cursos de especialização voltadas na área policial. Como é que o senhor vê a situação do Brasil hoje? Olha, nós passamos por um momento, principalmente, eu estou falando agora não como político, né? Estou falando assim como pessoa. Um momento de incertezas, né? De preocupação, porque nós vemos hoje uma sociedade complicada, né? Nossa sociedade hoje, nosso povo, vive uma crise moral. Nós estamos perdendo alguns conceitos de ética, de família, né? Muitas vezes o que é certo está sendo errado e o que é errado está sendo certo, e isso me preocupa. Eu costumo dizer que isso, como pai, que hoje para a gente ainda está bom, mas a minha preocupação é com meus filhos. Isso às vezes me remói, isso às vezes eu deito a cabeça no travesseiro, começo a pensar:
que Deus tenha misericórdia. Preocupação legítima do senhor. Preocupação. Então, eu vejo assim, agora, e até mesmo o cenário político, né? Nós vivemos uma quebra de braço aí, né? Em uma corrente bolsonarista e outra lulista, né? Que a gente não sabe aonde vai. Para onde vai e o que vai dar, né? E o problema que hoje a própria mídia, a internet hoje, as redes sociais, né? Um mecanismo formidável que foi criado para o bem e tal. E muitas vezes hoje a população é enganada por muita fake news. Eu acho que hoje o câncer hoje do mundo que nós vivemos são essas malditas fake news. Que muitas vezes as pessoas divulgam coisas, compartilham coisas, nem mesmo sabendo se aquilo é verdade. E vamos falar sobre Lula e Bolsonaro agora. Sim, vamos lá. Sua opinião. Olha, eu vou ser sincero com o senhor, eu não sou bolsonarista, né? Eu não sou Bolsonaro. Eu defendo aquilo que ele defende. Eu não defendo a pessoa, eu defendo ideias. Né? E quanto ao Lula, eu tenho as minhas ressalvas. Teve alguns problemas judiciais, ainda está correndo muitos outros. Então é uma pessoa, me desculpe, salve o melhor juízo, respeito a opinião política de todo e qualquer. Nós vivemos num mundo democrático e tal, mas para mim não serve, né? Para mim não serve. Eu acho que ele tem que provar muito mais para mim do que o Bolsonaro hoje. Não estou falando que o Bolsonaro é melhor que o Lula, mas aquilo que hoje se desenha, né, e que se já desenhou, me causa essa impressão. Então hoje, se o senhor perguntar para mim, você vota Lula ou Bolsonaro? Eu voto Bolsonaro. Né? Eu não sou formador de opinião. Mas há quem diga, por exemplo, com receio, e eu acho que com razão, inclusive o Fachin, ministro Fachin, né? Declarou fora do nosso país que tem receio, né, de que alguma coisa aconteça dependendo do resultado da eleição. Sim. Entendeu? Ele tem esse receio. Olha, eu vou ser sincero. Até um filho do Bolsonaro já declarou isso também. Olha, isso eu acho que são... Com perdão da palavra, eu acho que isso são artifícios políticos. Será? Eu não acredito nisso. Não? Muito se fala do exército retomar, ir lá. Nada a ver. Eu não acredito nisso. Nada a ver. Né? Aquele exército que existiu, daqueles generais que existiam, aquilo acabou. O exército já levou muita paulada na sua vida, na sua história. Então acho que o exército, acho que ele não vai fazer... Só se for uma coisa realmente comprovada que precisa de uma ação efetiva do nosso efetivo militar para que seja obedecida os preceitos constitucionais. Fora isso, porque o Lula ganhou e o Bolsonaro perdeu, se não houver nada que justifique aqueles princípios constitucionais, eu acho que não existe isso. Então, são muitas coisas que jogam e isso acaba criando um medo, uma apreensão na população e tal, né? Mas eu acho que o Exército é uma força auxiliar, né, do governo, é a mão amiga, o braço forte e mão amiga. Esse é o slogan do Exército. Para quê? Para sustentar a soberania de um povo. Aonde às vezes a política ela não colabora com o seu objetivo, o exército vem, fala não, aqui o povo é soberano, né? Ele tem que ser tratado com todo respeito. Então essa é a participação do exército. E eu acho que é isso que não vai ocorrer. Eu acho que espero que, mas isso são conjecturas. São conjecturas que correm por aí. Alckmin e Lula, essa união aí. Então, eu falo para o senhor uma coisa assim, acho que a pessoa, às vezes, ela tem que pensar muito no que ela fala. Eu costumo falar assim, muito em palavra, né? Por isso que a pessoa tem que, volto a dizer, a pessoa tem que pensar muito no que ela fala, né? Muitos acompanharam que Alckmin falava muito tempo atrás de Lula, né? Então, como é que uma pessoa, da noite para o dia,
Antes chamava ele dava certas denominações até mesmo fortes, né? E às vezes até saía até numa fase, uma conotação criminal, e hoje o trata como o salvador da pátria. Então eu vejo com bastante ressalva isso. Acho que um completa o outro. E o PEC da bondade, que está lá na Câmara, já devidamente aprovada hoje, parece, entendeu? A toque de caixa, teve uma sessão lá que eles fizeram e durou 1 minuto, menos de 1 minuto, para dar sequência e para poder votar. Então, pois essas situações eu acho que não pode acontecer. Eu acho que as coisas elas têm que ser realmente debatidas, analisadas, com tranquilidade, trazer à tona tudo aquilo que o projeto tem de bom, aquilo que tem de ruim, sanar aquilo que é ruim, aquilo que é bom. E muitas vezes acontece o que nós vemos, projetos às vezes aprovados na madrugada, na surdina. Eu acho que isso é o que estraga a política, claro. Mas não é a política que é suja, são pessoas adeptos desses artifícios, dessas artimanhas que maculam a imagem da política. Vamos falar agora sobre a possibilidade de Assis eleger um deputado estadual e um federal. O senhor é pré-candidato a alguma coisa? Não sou pré-candidato, não sou pré-candidato. Não é pré-candidato? Estou muito feliz com o trabalho que eu estou desenvolvendo. Tem alguém do seu bloco lá que é? Não. Por enquanto ainda se falam em possíveis candidaturas. Talvez o Fernando Circa, o vereador Fernando Circa, talvez possa sair. Já esteve aqui também. Isso, eu acho que ele tem um desejo sim de sair, né? Mas ainda não está confirmado. Mas eu acredito que ele deva sair, o vereador Fernando Circa. Quanto à pergunta do senhor, eu acho ela extremamente importante. A nossa região, ela só vai ter o seu devido desenvolvimento, eu não falo Assis, falo a nossa região, né? Nossa região é extremamente abandonada, né? Por falta de recursos. Nós acostumamos a pegar migalhas. Exato. A pegar migalhas de deputados, sejam eles federais, estaduais. A pessoa às vezes fala, o deputado mandou 100 mil reais para a nossa cidade. O que é 100 mil reais? Para uma cidade. Para uma cidade. Uhum. É diferente quando se manda 100 mil reais para a saúde de Assis, como se manda 100 mil reais para a saúde, por exemplo, do município de Platina. Né? São coisas totalmente diferentes. Platina não tem uma Santa Casa, não tem uma UPA, né? Então tudo vem para Assis. Então o recurso que é destinado para um município de menor porte é diferente. Então nós precisamos, Assis precisa amadurecer essa ideia. Só que muitas vezes para no egoísmo partidário. Né? Então a gente começa assim a agir como enceradeira, ficar girando em volta, e nós não conseguimos o objetivo nosso. Eu acredito que infelizmente vamos ficar mais uma vez sem deputado. Vamos ficar mais uma vez. Eu acredito, espero, essa não é a minha vontade, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo. Mas diante do cenário que se vê, são muitos candidatos que devem sair aí, né? Nós vemos até algumas situações, mas eu volto a dizer, Assis, nossa região, pode ser ela, Tarumã, Florínia, Palmital, né? Só vai ter o seu devido desenvolvimento a hora que nós tivermos legítimos representantes dentro da Assembleia Legislativa do Estado e dentro da Assembleia Legislativa lá em Brasília. Tá, e falamos da eleição que vai acontecer neste ano. E na próxima eleição para prefeito, alguma pretensão? Olha, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar sobre isso, em reeleição, né? Porque nós não temos ainda um cenário ainda que indique quem realmente vai sair a candidato. Bons nomes, tem bons nomes, né? Mas ainda não se tem nada definido ainda, então acho que é muito cedo ainda para se trabalhar isso, né? Espero que seja, porque ser um administrador público hoje é muito complicado, né? É diferente de ser vereador, né? Ser administrador público hoje é um cara que tem que ter pulso firme, para às vezes falar não, para às vezes ter, mas tem que ser um cara empreendedor, aquele cara que
que tenha vontade de fazer algo pelo desenvolvimento. E visão, né? Ter visão. Muitos falam assim, a CIS precisa de mais indústrias. Precisa de mais indústria? Eu concordo que precisa. Mas as indústrias têm interesse de vir para a CIS? Aí é que está. É esse que é o problema. Não adianta eu chegar lá na Volkswagen e juntar o cara pelo pescoço, na Coca-Cola, e falar, vocês vão instalar uma... Mas tem toda a questão de logística. Houve um tempo em que havia boatos aqui na cidade que determinados políticos não deixaram a Coca-Cola entrar aqui em Assis, né? Eu falei, meu Deus do céu, a Coca-Cola entrou na China? Você acha que se quisesse não ia entrar em Assis? Então essas conversinhas, né? Que atrapalham bastante. Mas isso é uma situação referente ao McDonald's, vamos se dizer assim. Pô, o McDonald's, antes para se ele instalar numa cidade, ele faz um estudo estratégico. Claro. E maioral. Para ter lucro. É claro, o cara não vem aqui porque eu gosto de Assis e tal, aquele povo lá merece. Não, o cara pensa o quê? Financeiramente, se para ele for conveniente, ele vai instalar, senão ele não vai instalar a sua indústria. Tá aí. Lá. Olha, entrevistamos o vereador Gerson Alves de Souza, da minha parte uma satisfação muito grande por conhecê-lo e também por colhermos aí as suas considerações sobre vários assuntos. Nós queremos agradecer a sua presença, obrigado pela entrevista e certamente um dia voltaremos aqui para conversar. Luiz Otávio, é uma satisfação para mim, agradeço a você, a TV Com, a toda a equipe, né, por fornecer esse espaço para a gente. Eu acho que isso é muito importante no processo democrático. É muito importante a população conhecer o seu vereador, saber o trabalho, porque muitas vezes nós fazemos um trabalho de formiguinha e às vezes o trabalho de formiguinha ele não aparece como deveria ser. Então eu agradeço a iniciativa sua da TV Com de poder nos acolher e fica à disposição, estamos lá na Câmara, assim como para toda a população que nos assiste. A Câmara Municipal é uma casa do povo, lá estamos lá para atender todos da maneira que for necessário. Muito obrigado. Esse foi o vereador Gerson Alves de Souza, policial rodoviário aposentado, falando aqui no programa Videocast TV Com, da sua TV Com de Assis. Bom, obrigado mais uma vez à nossa equipe técnica, nosso grande amigo Lucas Ramos, diretor de edição, uma competência extraordinária, Giovanni Souza, diretor comercial, Daiane Medeiro, direção artística e o diretor responsável, Fernando Pasquarelli. Até a próxima oportunidade e muito obrigado pela audiência. TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade.